Olá, amigos. Vamos continuar então falando sobre diversidade genética, ainda falando sobre procedimentos aplicáveis a dados que caracterizam informações fenotípicas. Nós já tivemos conversas anteriores, tratamos de variáveis e já tratamos de como obter matriz de distância. Então isso já foi argumentado aqui as várias possibilidades. Também já comentamos sobre a necessidade ou utilidade de se aplicar método de agrupamento para que a gente possa reconhecer alguns padrões. Falamos sobre método hierárquico e método de otimização. A partir de agora, nós vamos estar comentando sobre métodos em que a similaridade ou dissimilaridade entre os indivíduos analisados poderá ser avaliada por meio de uma inspeção visual ou acrescentando algum critério em gráficos de dispersão. A gente então vai ver as particularidades dessas técnicas. Então, os métodos de agrupamentos, que se caracteriza por ser método de agrupamento baseado em dispersão, nós podemos citar aqui as projeções, tanto 2D quanto 3D, coordenadas principais, componentes principais e variáveis canônicas. Esses dois primeiros métodos vão ser aplicáveis diretamente sobre a matriz de distância. Sob essa matriz de distância, nós podemos projetar e ter então uma dispersão gráfica. Método baseado em componentes principais e variáveis canônicas serão métodos que vão usar a informação dos indivíduos, médias ou observação original, e algumas vezes, se for necessário, a matriz de variâncias e covariâncias residuais, caso ela possa existir. Então, nós vamos discutir cada uma dessas situações, iniciar com a técnica da projeção. Pode ser uma projeção 2D ou uma projeção 3D. Então, a projeção de medida de dissimilaridade, começando com a 2D, ela tem o propósito de, a partir de uma matriz G por G, G é o número genótipo, você fazer a projeção em um gráfico bi ou tridimensional. Então, essas informações que vieram de V variáveis, elas agora permite a obtenção de medidas de dissimilaridade, e a proximidade ou a distância desse genótipo vai ser visualizado em 2 ou 3 dimensões. Obviamente, ao passar do espaço de V dimensões para 2 dimensões, você provoca o que a gente chama de distorção, estresse ou falta de correlação. E normalmente a gente considera que essa projeção ela é satisfatória, ela foi viável, na medida que a distorção não é tão grande. Por exemplo, uma distorção abaixo de 20%, ou essa medida também de estresse baixa, ou uma correlação que seja mantida, uma correlação alta, acima, por exemplo, de 0,8. Veja, essa distorção é uma medida do quanto a soma dos quadrados dessa distância gráfica em relação à soma dos quadrados dessa distância original. E eu tenho essa medida de retenção dessa soma de quadrado, e 1 menos esse valor me dá então uma distorção. Uma outra medida bastante semelhante mede o confronto entre essas medidas de distância e as distâncias gráficas que a gente pode visualizar entre esses diversos pares de acesso. Então nós temos a distância gráfica menos a distância original, o quadrado, vou somar todos os valores, dividido pela soma desses quadrados dessas distâncias originais. E isso me dá a medida de estresse. E a correlação é a correlação de Pearson, que a gente estima, fundamentada aí na razão entre a covariância pela raiz quadrada do produto das variâncias
dessas distâncias e em relação também às outras distâncias, que são as distâncias gráficas. Então nós temos essas três medidas de qualidade que vai me dizer se essa técnica de projeção ela é adequada ou não adequada a meu conjunto de dados. Como é que nós podemos fazer isso? Então, a gente faz uma investigação nessa matriz de distância adotando alguns procedimentos. O primeiro procedimento é encontrar dentro dessa matriz aqueles indivíduos que são os mais diferentes. Nós temos aqui os indivíduos mais semelhantes e podemos e devemos encontrar os indivíduos mais diferentes. Por exemplo, o indivíduo 2 e o indivíduo 7, com esse valor de distância. Então, nós primeiro representamos esses dois indivíduos de uma forma arbitrária. Colocamos o indivíduo I, representado pelo 2, e o J, representado pelo 7, em pontos extremos. Aqui o I, numa coordenada 0, 0, e o J, na coordenada 17,56 e 0. 17,56, representando a distância D e J. Então, esse valor entre esse par de genótipo é perfeitamente estabelecido. Então, eu coloco na coordenada 0, 0 por uma forma arbitrária. E coloco distância aqui no eixo X, também de uma forma arbitrária. Poderia colocar à direita, posso colocar à esquerda, posso colocar para cima, posso colocar para baixo, mas coloquei à direita de forma arbitrária. Posteriormente, eu encontro o indivíduo K mais dissimilar em relação ao indivíduo IJ. E preciso da coordenada dele XK e YK. Como eu tenho duas informações, a informação desse indivíduo K em relação ao indivíduo I, a informação do indivíduo K em relação ao indivíduo J, então eu tenho duas informações para duas incógnitas. Isso permite eu achar uma solução matemática para essa coordenada, uma vez que o indivíduo I e J foram arbitrariamente estabelecidos. Posteriormente, eu passo a achar as coordenadas de outros indivíduos que ainda não foram projetados. Mas agora eu tenho então outros indivíduos, no caso aqui o quarto, quinto, sexto, dependendo da dimensão da matriz, e eu sempre vou ter duas incógnitas, que correspondem à coordenada x e y. Mas eu passo a ter mais informações. Nesse caso, o indivíduo L, eu tenho informação da distância dele em relação ao indivíduo K, em relação ao indivíduo I ou em relação ao indivíduo J. Isso faz com que eu tenha que buscar uma melhor posição que minimize essa distorção. E esse processo, então, é feito por um processo estatístico de minimização desses erros no posicionamento da melhor coordenada possível para esses indivíduos. Bom, quais seriam, então, os indivíduos que vão ser representados? Nós identificamos os mais divergentes e chamamos eles de I e J. O indivíduo I na coordenada 0, 0, o J nessa coordenada. O próximo indivíduo K é o mais distante em relação a IJ. Como é que eu calculo essa distância do indivíduo K em relação a IJ? Basta eu fazer a distância do indivíduo K em relação a um grupo é igual a essa soma, DIK mais DJK. Uso esse critério, então identifico o indivíduo K. A coordenada desse indivíduo K ela é estimada por meio dessa expressão, matematicamente estabelecido, muito fácil de ser deduzido, uma vez que eu tenho a distância do K em relação a J, do K em relação a I. Basta eu fazer as operações de subtração que eu chego ao valor das coordenadas. Uma vez, então, localizado o indivíduo I, J e K, eu passo a localizar os demais. Para localizar os demais, por exemplo, o indivíduo L, que eu preciso da coordenada XL e YL, eu tenho uma informação em relação a I, em relação a J e em relação a K. Como o indivíduo I está no ponto 0, 0,
Então a distância ao quadrado da distância é xl menos 0 ao quadrado, xl ao quadrado, então YL menos 0 ao quadrado. Como a distância, como a coordenada do indivíduo J é o valor XJ, YJ, no caso XJ é o valor D, YJ, como a gente falou anteriormente, é dado pelo ponto zero. Então eu posso ou manter aqui ou substituir pelos valores e conto então esse sistema de equações. Do indivíduo L em relação ao indivíduo K, também um outro sistema de equações. Então veja que eu tenho XJ, esse valor aqui ao quadrado mais esse valor ao quadrado, que corresponde exatamente a esse valor dado pelo quadrado da distância entre o indivíduo L e o indivíduo I. Da mesma forma, esse termo aparece aqui, então eu vou deixar nesse primeiro membro, nesse lado esquerdo da equação, esse valor de LJ menos esse valor que representa não só a distância em relação ao indivíduo L, em relação a I, e esses valores ao quadrado aqui, a distância do J em relação a I. Então eu vou subtrair e fico nesse segundo membro apenas com esses elementos. A mesma coisa aqui. Temos DLK, esses dois elementos correspondem à distância do I em relação a K, porque o I está na coordenada 0, 0, e essa soma aqui representa a distância do L em relação ao I. E deixo isolado as informações das coordenadas já estimado e como incógnita a coordenada do novo indivíduo que será estimado. Imagina um sistema de equação linear e vou obter a solução por meio da equação x'xbeta igual a x'y. Dá para perceber que a x'x vai ser um somatório, que é a soma do produto, então eu vou ter como estimar essas coordenadas passo a passo. Então é um processo bastante simples, né? Vamos dar aqui uma ilustração com a matriz de dimensão 5 por 5, onde a gente identifica que os indivíduos mais próximos, que foram os mais distantes, desculpa, que foram os indivíduos 4 e indivíduo 5. Então a gente coloca aqui o indivíduo 4 e aqui o indivíduo 5. O indivíduo 4 ele vai estar na coordenada 0 e 0. E o indivíduo 5, mais distante em relação ao indivíduo 4, vai estar na coordenada 0,89, que representa o maior valor de distância para x, e para y nós vamos manter o valor 0. Então ele está arbitrariamente estabelecido. Uma vez então entendido sobre essa projeção, nós vamos projetar um próximo elemento. O próximo elemento mais distante. Como é que eu calculo a distância dos demais em relação ao 4 e 5 já projetado? Vou usar essa regra, que é a distância do 4 e 5 em relação a 1 é a distância 4 mais a distância 5. Identifico então que o mais distante é o genótipo 2. Então ele vai ser projetado. Ele pode ser projetado matematicamente na parte superior ou na parte inferior. Escolho uma dessas duas posições. E a coordenada matemática é dada por essa expressão, valor de xk, ou que responde o indivíduo k, indivíduo 2, essa expressão matemática, eu substituo e acho a coordenada. X e a coordenada y também por essa expressão. Então, uma vez que eu tinha o indivíduo I, projetei o indivíduo J, e agora tenho o indivíduo K, eu tenho zero de distorção, ou seja, todas as distâncias foram representadas exatamente o que elas significavam. Então aqui nós temos 0,89 bem representado, e este valor aqui do indivíduo 2 em relação ao 4
então do indivíduo 2 em relação ao 4, e o indivíduo 2 em relação ao 5, e ele agora vai estar perfeitamente representado dentro desse gráfico. O que a gente precisa agora é fazer a representação dos demais indivíduos. Nós já temos a coordenada do 5 no 0 e 0, do 4, do 2, agora temos que ter a informação dos próximos indivíduos que deverá ser agrupado. Pode ser o 1, pode ser o 3, o maior valor então sendo o 3. Eu vou então fazer uso dessas estatísticas para gerar essa coordenada. Então a gente, usando essas expressões, a gente chega no valor de x3 e posteriormente, né, a gente então tendo aqui o 5, o 4, o 2, o 3, faltaria apenas o 1 e eu chego então a esses valores que corresponde ao final da projeção. Pois bem, então a gente consegue sair dessa matriz de distância para uma projeção gráfica. A gente diz que essa distância aqui, o 0,89, ele está perfeitamente representado, né? A gente diz que esses indivíduos, posteriormente, o 4, o 5, o 2 foram os primeiros estabelecidos, o 2 também em relação ao 4, que é o 0,83, está perfeitamente representado, e com 5 está perfeitamente representado. Então veja que a projeção garante que pelo menos esses 3 pontos, os mais divergentes, estaria bem representado. E agora os demais pontos é uma questão de prover estimativas mais apropriadas, né? Então se eu passar dessa matriz para uma representação gráfica, a representação gráfica me proporcionaria essa nova matriz, cuja correlação foi de cerca de 0,9750, né? Nós podemos fazer aqui um teste Mantel, ou em algumas vezes um teste T, mas que não é recomendado, e a gente verifica 0,97 é uma correlação relativamente grande. Um grau de distorção é a soma do quadrado dessa distância gráfica dividido pela soma quadrada dessas distâncias originais, 97% valor de alfa, a distorção 1 menos alfa, valor de 2,23%, significando que a projeção foi feita de forma satisfatória. Coeficiente de estresse também, uma diferença do quadrado desses valores em relação ao quadrado dos valores originais, 6,54, indicando então uma boa projeção gráfica. E veja que nós, ao invés de investigar essa matriz de distância, nós podemos investigar esse gráfico e verificar que os 5 e o 4 são os mais divergentes, depois o 2 mais distante, e aí estão o 1 e o 3, cujas coordenadas foram então estabelecidas, estimadas, de forma a minimizar o meu erro. Então, é uma maneira de reconhecer os padrões, né, de similaridade, quem está mais próximo do 4, quem está mais distante, por meio de análise gráfica, evitando então que você vá investigar uma matriz de distância que pode ser consideravelmente grande. Bom, nós podemos aqui fazer um exercício. Nós já então analisamos um conjunto de dados, lá no exemplo 2.dat, com 10 genótipos, 3 blocos e 6 variáveis. Vocês estão lembrados que nós fizemos uma análise de variância, obtivemos um arquivo de média e um arquivo de variância com variância residual, que deu origem então a uma matriz de Mahalanobis. Essa matriz já foi submetida ao método de agrupamento de otimização de Tocher, ao método de agrupamento hierárquico, de vizinho mais próximo, vizinho mais distante, o PGMA, e era possível então fazer uma série de conclusões. O que nós pretendemos fazer agora é uma análise por meio da dispersão gráfica. Nós vamos acionar o programa Gênesis. Aqui nós temos diversidade, a opção de agrupamento, e dentro de agrupamento nós vamos encontrar o procedimento projeção 2D e 3D. A gente carrega aqui a nossa matriz de dissimilaridade, exemplo 2, média, underline Mahalanobis, declaramos o parâmetro, são 10
genótipos e a gente então vai fazer a projeção. Ao fazer a projeção, nós temos a medida de qualidade, né? Então nós temos as coordenadas estimadas para cada ponto e a medida de qualidade. Uma correlação de 0,79, uma distorção grande de 48% e um estresse de 82%. Então, a gente percebe que esse gráfico que está sendo apresentado, ele apresenta, então, uma grande distorção, uma correlação que não é tão grande assim. Bom, isso acontece algumas vezes, principalmente quando a gente usa distância de Mahalanobis, que nós já temos uma medida que é igual a D2, e toda a nossa teoria é baseada na dissimilaridade ao quadrado para achar as coordenadas. Então, se eu tenho um D2 e elevo ao quadrado, eu passo a ter D4 e vou perdendo as propriedades inerentes à triangulação, à projeção e às coordenadas e achar pontos por meio, por exemplo, do teorema de Pitágoras para estabelecer a menor distância. Então, como a medida de dissimilaridade é D2, às vezes é interessante fazer uma transformação, por exemplo, raiz quadrada, e aí então fazer a projeção. Então veja, se eu fizer a projeção, a gente passa a ter alguns parâmetros de qualidade melhor. A distorção foi apenas de 10% agora, a correlação foi para 0,9891, né? Elevou a um patamar satisfatório, e o estresse apenas de 12%. Então, muitas vezes é interessante você projetar não a matriz D2, mas a raiz quadrada de D2. Nós podemos aqui identificar os pontos e reconhecer que nós temos o genótipo 6, o genótipo 9, mais diferentes, e aqui os demais formando aqui um padrão de agrupamento, um resultado que a gente já tinha mais ou menos obtido aqui com o método de Tocher, por exemplo, demonstrando que o genótipo 9 formava um grupo, o 6 formava outro grupo, e aqui a massa de dados. A mesma coisa nos demais métodos, o 9 mais isolado, aqui o 6, e os demais formando uma nuvem de pontos. Então veja que nós conseguimos então fazer a projeção daquela matriz 10 por 10. Aqui, sem a transformação, a correlação entre a distância gráfica e a distância original foi 0,79. Se a gente usar a raiz quadrada de D2, então nós evitamos trabalhar com B ao quadrado, nós passamos então a ter uma projeção um pouco mais eficiente com a correlação entre a distância gráfica e a distância original de 0,989. Então é uma forma de fazer análise. Se eu achar que essas medidas ainda estão baixas, o estresse está elevado, a distorção está elevada, a correlação está baixa, então se eu achar que essas medidas apontam num diagnóstico desfavorável à projeção, existe a possibilidade de eu fazer a projeção num gráfico 3D. Então vou rebater aquelas medidas de disponibilidade num gráfico que tem o eixo X, Y e Z. E nesse caso eu vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro eu vou identificar os indivíduos mais diferentes. Colocar o indivíduo I e J, que são os mais diferentes. O I, arbitrariamente, na origem, no ponto XYZ000, e o J, eu vou estabelecer que ele vai estar com o XJ na horizontal, à direita, com valor de afastamento DJ. E no eixo Y, no eixo Z, 0. Nós então passamos a encontrar outro indivíduo que seja mais distante em relação ao IJ. Por exemplo, o indivíduo K. E aí estabelecemos a coordenada matematicamente. Nós, como temos a possibilidade de fazer a representação 3D, então nós podemos também usar a profundidade. Esse outro indivíduo L também é estimado matematicamente, considerando uma coordenada em profundidade. Então eu consigo
fazer uma projeção de G genótipos, pelo menos num gráfico em que o indivíduo I e o J, os mais distantes, depois o indivíduo K, depois o indivíduo L, é matematicamente estabelecido. Então, se eu consigo projetar pelo menos 4, eu tenho a combinação de 4, 2 a 2, 4 vezes 3 sobre 2 dá 6. 6 daquelas distâncias estão exatamente reproduzidas naquele gráfico. A partir daí, do quarto genótipo, eu começo a ter um problema estatístico, né? Então, a partir dessas, eu tenho aqui o indivíduo I e J bem estabelecido, o K e L matematicamente estabelecido, mas o M ele é estabelecido estatisticamente. Por quê? Porque eu tenho que ter 3 incógnitas, temos que revelar 3 incógnitas, mas esse quinto indivíduo ele tem mais do que 3 informações. No caso, o quinto indivíduo vai ter 4 informações. A distância dele em relação ao primeiro, em relação ao segundo, em relação ao terceiro, em relação ao quarto. Né? O sexto indivíduo vai ter mais informação ainda. E assim vai, por isso que eu vou tendo mais distorções. Então é um sistema de equações lineares, onde eu tenho a minha informação Y, a minha matriz de incidência e agora o meu vetor beta com 3 incógnitas relacionadas às coordenadas x, y e z. Eu procuro achar x, y, z que minimiza o erro. Então eu tenho todo aí um procedimento e é possível então fazer a projeção, né? Então naquele nosso caso, nesse nosso exemplo, em que nós temos 10 genótipos, foram mensurados 6 características, lá representado na nossa matriz de Mahalanobis, seria essa aqui a projeção 3D. É bastante simples e geralmente mais eficiente, porque eu estaria passando do espaço bidimensional para o espaço tridimensional, melhor do que o bidimensional. Bom, então são essas as possibilidades de projeção de uma matriz. Que matriz? Qualquer matriz que você tenha escolhido. Pode ser aí a distância Mahalanobis, nós já vimos o artifício de extrair a raiz quadrada, mas pode ser a distância euclidiana, pode ser a distância de Gower, o complemento de Jacquard, de Neily, qualquer medida de discriminalidade. Então isso é bastante importante. Eu posso fazer uma análise gráfica, né, sem perder as propriedades que eu gostaria que a minha medida de disponibilidade tivesse, né? Seja Jacquard, Neily, Gower e assim por diante. Existe uma outra técnica de projeção que tem o mesmo objetivo, mas fundamentada em componentes principais, muitas vezes até mais eficiente do que a projeção 2D e 3D, que são as técnicas de coordenadas principais. Então, a técnica de escala, onde você passa do espaço bidimensional para o espaço bi, tri, ou 4, 5 dimensões, do jeito que você assim desejar. Então, essa análise de coordenadas principais, né, é uma alternativa à análise de componentes principais, que nós vamos ver na próxima conversa, porque ela preserva qualquer distância. A gente verifica que a análise de componentes principais é uma maneira de projetar também, mas é uma maneira de projetar distâncias euclidianas. E as coordenadas principais, a semelhança da projeção 2D e 3D, ela preserva qualquer distância, né? Então faz o mesmo papel das projeções. Qualquer medida de disponibilidade pode ser projetada. Então é bastante comum, né, em várias áreas, na genética, na ecologia, porque muitas vezes você utiliza outras medidas de distância que não são as euclidianas. Por exemplo, Jacquard, Neily, Gower, índice de Collie-Roger e assim por diante. Bom, essas informações elas são mais detalhadas lá no pacote do R, usando esse comando cmd escala, né? Então existe aqui, você entra com a sua matriz de similaridade, estabelece aqui a dimensão que você quer projetar, se é 2D, se é 3D para fins gráficos, mas você pode fazer apenas redução de dimensionalidade, passando, por exemplo, de V para 4 dimensões, para 5, assim por diante, e aí você define os parâmetros
e você então tem a sua projeção, né? Vamos fazer aqui um exemplo e verificar o comportamento dessa técnica. Então veja que no caso, nós vamos aqui em diversidade, vamos fazer aqui o agrupamento e a projeção 3D, né? Então veja, nós vamos entrar aqui com a distância de Mahalanobis, a distância de Mahalanobis, fazer aqui a declaração de parâmetros, não vamos transformar e a gente vai verificar que na projeção 3D, sem rotação, pelo fato de não ter transformado, a correlação deu relativamente baixa, né? Uma correlação aqui de 0,49. Isso é consequência de não ter transformado. Mas, de toda forma, a gente obtém um gráfico que não tem tanta qualidade, porque uma correlação de 0,49, uma distorção grande, 61, um estresse até acima de 100%. Então, nós temos aqui essa dispersão que não nos agrada. Talvez, se a gente fizesse a transformação, seria interessante. Então, existe esse gráfico. O aplicativo Genes, ele permite você fazer um gráfico com movimentação, de forma que você possa escolher aqui o melhor ângulo de visualização. Então, essa é a projeção 3D e 2D. Mas eu posso usar coordenadas principais. É um procedimento que o Genes faz com integração com R. Nós chamamos os nossos arquivos, né? O arquivo aqui é a distância de Mahalanobis. Vou fazer sem fazer a transformação. Posso usar 2 eixos ou 3 eixos e vou fazer a representação gráfica usando o eixo 1 com o eixo 2. Se eu usasse 3, eu poderia fazer 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. Eu processo, né? E ele então vai chamar o aplicativo R e vai processar meus dados. Aí então eu tenho aqui uma saída que me diz, por exemplo, sobre as coordenadas daqueles 10 indivíduos e me dá a informação de qualidade, tá certo? A gente verifica aqui que a correlação entre as distâncias originais e gráfica foi relativamente alta, foi 0,92, mesmo usando D2, né? Mesmo usando aí o quadrado da correlação. Então, dizendo que é uma projeção bastante interessante de ser feita, e eu posso visualizar essa projeção nesse gráfico, onde mostra aqui os indivíduos 9, 6 mais distante e formação de alguns aglomerados. Se eu quiser fazer um outro gráfico dentro do próprio programa Genes, né, eu certamente que poderia fazer esse gráfico dentro do Genes, usando aqui análise gráfica 2D, porque eu tenho apenas esses 2 eixos que foi solicitado. Então, posso especificar aqui, por exemplo, os indivíduos. Então, de novo, eu verifico que os indivíduos 6 e 9 são os mais divergentes, e aqui existe aí uma série de variação, né? Posso até ampliar melhor para realçar essas diferenças. Pois bem, então, a gente verifica que é possível fazer uma análise da similaridade e dissimilaridade, considerando essa técnica ou da projeção da matriz de distância via coordenadas estimadas, 2D ou 3D, ou através de coordenadas, a técnica de análise de coordenadas. Então, nós temos aqui uma projeção 2D, mais da raiz quadrada, né, do D2 de Mahalanobis. Aqui nós temos também uma projeção 3D, da raiz quadrada de D2 de Mahalanobis. E aqui uma projeção, não é comparável, porque aqui já é a projeção da própria Mahalanobis usando coordenadas principais. Então, a técnica de projeção 2D, projeção 3D e coordenadas principais. Então, basicamente, era isso que a gente gostaria de apresentar para vocês, em termos de análise gráfica, baseada em projeção da matriz de distância,
E dúvidas e sugestões vocês apresentam lá na nossa comunidade, no YouTube ou no Facebook. Numa próxima conversa, a gente vai lidar também com dispersão gráfica, mas considerando componentes principais e variáveis canônicas.